Existem lutas que definem um homem, mas existem homens que definem o que é uma luta. Você sabe o que significa viver pela luta? Você já foi empurrado ao limite, até onde nem sabia que podia chegar? Não, não é só sobre vencer, nem sobre poder. É sobre encontrar sentido nos golpes, é sobre herdar a dor, o sangue e o espírito de quem veio antes. Hoje, vamos mergulhar na história de Baki Hama, um jovem que não nasceu só com músculos, mas com um destino selado por um pai monstruoso e por um legado impossível de ignorar. Se você está pronto para entender o que move um lutador até o limite da alma, fica até o final. Baki Hama, um nome que ecoa como um trovão nos becos da dor e nas arenas do impossível. Filho do ser humano mais forte do planeta e ao mesmo tempo um garoto forjado na solidão, na fome e na sede de superar aquilo que nenhum humano deveria tentar alcançar. Desde pequeno, Baki não teve uma infância normal. Enquanto outras crianças brincavam, ele apanhava, treinava, sangrava. Tudo isso por um único motivo: seu pai, Yujiro Hama, conhecido como a criatura mais forte da Terra. Yujiro não era só forte, ele era desumano. Apenas o sorriso dele já significava a morte iminente, e Baki cresceu debaixo dessa sombra. Mas ele não se curvou. Pelo contrário, transformou a dor em combustível. Mas quem é Baki de verdade? Hoje, vamos te mostrar não o campeão, não o prodígio, mas o filho, o guerreiro e o humano que carrega nos punhos uma história de dor, obsessão e propósito. Desde cedo, Baki entendeu que o mundo ao seu redor não era feito para ser justo, era feito para ser brutal. E quem não entende isso vira alimento para os predadores. Apesar da pressão, Baki nunca quis ser apenas uma cópia do pai. Ele queria encontrar a própria força do seu jeito. E foi aí que conhecemos o verdadeiro coração desse personagem. Ele treinou com os maiores mestres, enfrentou os mais brutais oponentes, mas nunca perdeu sua humanidade. Mesmo cercado de violência, ele se apaixonou, teve amigos, riu, caiu e levantou. Porque para ele, a luta nunca foi apenas física, era emocional, psicológica e espiritual. Enquanto outros guerreiros treinavam para competir, Baki treinava para sobreviver. Mas não estamos falando de treino comum. Seu corpo se tornou uma arma, sua dor um combustível e sua mente uma fortaleza. Não há um só músculo em Baki que não carregue memória de luta. Cada cicatriz, cada movimento é um reflexo da brutalidade que ele viveu. Baki já foi derrotado, e é aqui que muitos caem. Mas a verdade? As derrotas de Baki dizem mais sobre ele do que qualquer vitória. Ele já foi deixado à beira da morte, já teve ossos quebrados, já foi humilhado diante de oponentes muito fortes, muito mais fortes do que ele. Mas em todas essas vezes, ele levantou. E não como um herói, mas como alguém que simplesmente não aceita parar. É nesse ponto que o público se conecta com ele, não pela força, mas pela resiliência, pelo silêncio e pela expressão fria que esconde um vulcão prestes a explodir. Ao longo da história, Baki enfrentou monstros em forma de gente, assassinos, guerreiros de guerra, psicopatas e bestas humanas que não conheciam limites. Oliva, o homem com força de 1000, Jack Hama, seu próprio meio-irmão que quase o matou, e Pickle, um ser pré-histórico com instinto de predador puro. E mesmo diante da morte, ele continuava em pé. Cada luta não era só soco e chute, era uma batalha interna. Baki sempre lutava para provar que era mais que um herdeiro, mais que um filho de Yujiro. Ele lutava porque precisava, como se cada soco fosse uma carta escrita ao pai que nunca respondeu. Ele queria provar que era Baki Hama, um nome que carregava dor, mas também força, honra e esperança.
Mas existe alguém que consegue acessar Baki além das lutas: Kozui. Mesmo sendo um guerreiro, Baki é humano. Ele se apaixona, se machuca, sente culpa e tenta proteger quem ama. Essa camada emocional transforma a história. Mostra que ele não é só músculo, é também coração e talvez medo. Medo de ser como o pai, medo de não conseguir salvar quem ama, medo de falhar no único propósito que se impôs. A luta entre pai e filho é mais que um combate, é um ritual. Baki não quer apenas vencer, ele quer provar que é possível ser mais que a sombra, ele quer ser a luz. Yujiro Hama, o nome que aterroriza até os generais mais experientes, o ogro, não é apenas o pai de Baki, ele é a personificação da violência pura. E Baki é o filho que cresceu na sombra dessa criatura, sem amor, sem direção, apenas com a promessa silenciosa de um dia vencê-lo. Mas como se vence o próprio inferno quando ele tem seu sangue? Então, o inevitável aconteceu. Pai e filho, mestre e discípulo, predador e herdeiro. O mundo parou quando Baki enfrentou Yujiro. E não foi só uma luta física, foi a luta de uma vida inteira, condensada em um campo de batalha. Yujiro era avassalador, mas Baki resistia, não com ódio, mas com honra. E foi nesse momento que Yujiro viu algo inédito. Seu filho não apenas sobreviveu, ele o enfrentou de igual para igual. E naquele instante, Yujiro fez o impensável, reconheceu o filho. Você se tornou um verdadeiro Hama, foi isso que ele falou. Mas o que ficou depois disso tudo? A resposta está no olhar de Baki após a luta. Não havia ego nem celebração, apenas paz. Ele não queria a glória, não buscava troféus, Baki queria a liberdade. Queria ser dono do próprio caminho, e ao vencer o medo, ele venceu o maior inimigo de todos. A imagem distorcida que tinha de si mesmo, Baki entendeu que ser forte não é ser o maior, é ser fiel a quem você é, mesmo sangrando. Baki não é o mais forte, talvez nunca seja, mas ele é o que mais luta. E no fim, talvez seja isso que nos torne humanos. Não a força que temos, mas a coragem de seguir em frente. Baki Hama não nasceu um guerreiro, se tornou, e isso é o que o torna lendário. Baki nos ensina que a dor pode moldar, mas não precisa definir. Que ser o filho de um monstro não te faz um monstro. E que no fim, todo lutador precisa olhar no espelho e escolher se vai continuar correndo ou vai lutar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais reflexões como essas e lembre-se, a luta mais importante é aquela dentro de você.